Boa noite, nós vamos iniciando nosso estudo de hoje com uma pequena oração. Vamos então fechando os nossos olhos, pensando em Jesus. Vamos nos permitindo mudar a nossa própria vibração, pensando somente em Jesus. Vamos nos permitindo acalmar internamente, acalmar também o corpo físico. E vamos nos lembrando de tudo quanto temos a agradecer a Jesus, a Deus, aos nossos anjos da guarda, que sempre são pacientes conosco. Vamos elevando assim as nossas vibrações internas, os nossos pensamentos, agradecendo imensamente a Jesus, nosso Mestre amado, por tudo. E vamos também unindo os nossos pensamentos, desejando pedir as bênçãos a todo este planeta, a todo este globo, a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Sabemos que é um momento muito importante na história e precisamos desta forma colaborar com os pensamentos elevados, elevando também a nossa fé e o nosso amor a Deus, desejando que façamos um bom estudo, agradecemos por tudo e que assim seja. Bom, hoje nós vamos continuar do que nós estávamos vendo na semana passada. Só que na semana passada a gente acrescentou a mensagem, então, do Dr. Bezerra de Menezes, acrescentamos do livro Vidas Vazias, da Joana de Ângeles. E hoje vai ser um pouquinho diferente, então, lembrando a quem não esteve conosco na semana passada, hoje nós vamos então estudar a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que é pela psicografia de Divaldo Franco. Essa mensagem é extraída do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que foi lançado final de 2020, início de 2021. E interessante que esse livro já está sendo considerado um best-seller pela venda alcançada e também já está sendo traduzido em várias línguas. Olha só que interessante, como diz o Divaldo, né? Cada livro é um filho e cada livro que é traduzido em outra língua é um neto. Então o Divaldo já está mal veio o filho, já está com os netos também, né? Olha que fantástico isso, né? E junto, assim, para a gente ir avançando na compreensão dessa mensagem, nós também vamos estudar alguns trechos do livro A Gênese de Allan Kardec. E quero lembrar também que o livro A Gênese, ele é o último livro da série de Kardec, né? E a primeira edição do livro A Gênese foi em 1868. E aí nós depois vamos vendo o quanto que estas mensagens do livro A Gênese, elas, as partes que eu fui separando, elas são exatamente o que nós estamos vivendo hoje e uma linguagem extremamente atual também, de acordo com nossos questionamentos, de acordo com o que nós necessitamos atualmente. E aí eu penso que seria legal a gente fazer o estudo do livro, desses dois livros, dessa mensagem do Bezerra de Menezes, porque ela é um tanto longa, e ir fazendo paralelamente o estudo do livro A Gênese, nas mensagens que vão se misturando uma a outra. Uma vai
explicando, muitas vezes o livro A Gênese vai explicando o que o Dr. Bezerra nos deixou em sua mensagem. Acho que fica mais fácil para a gente entender. Aí nós vamos avançando dessa maneira. Claro que nós não vamos conseguir fazer esse estudo todo hoje, provavelmente vai mais 2 encontros ou até mais, para a gente fazer uma compreensão maior, assim, um pouco mais detalhada, né? Porque senão a gente vai pegar uma mensagem dessas, como do Dr. Bezerra, e a gente vai ler, claro que inclusive ela tem no YouTube gravada para quem quiser escutar. Mas eu acho ela tão profunda, eu acho que ela está nos dizendo tantas coisas que vale a gente esmiuçá-la um pouquinho mais, para a gente entender melhor o amor de Deus e os movimentos que fazem parte do planeta e do coletivo humano e de cada indivíduo que somos também. Saindo dessa forma do egoísmo que tanto predomina em nós ainda, né? Mas estamos evoluindo. Então, na continuação dos estudos iniciados na semana passada, nós agora vamos iniciar então com Bezerra de Menezes. Continuando do ponto que nós paramos da mensagem, que ele diz assim, essa frase que eu achei bem impactante, assim. E também essa frase eu entendo que se a gente entendê-la bem, a gente vai conseguir identificar em nós, lembrando, né, que a gente, claro que a gente faz um estudo amplo do coletivo, mas esse estudo do coletivo não deve parar aí. Esse estudo do coletivo ele deve vir em direção a mim, ao indivíduo que sou, a maneira como eu vivo, a inteligência que eu estou cultivando. Então, Bezerra diz assim: à medida que a cultura vinha enlouquecendo seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante reacionário à luxúria e à anarquia. E aqui nós vamos compreender um pouquinho, eu busquei até a ajuda do dicionário para entender cada palavrinha e vamos entendendo um pouco melhor. Bezerra refere a pandemia como um movimento edificante, reacionário e inevitável para a transformação da sociedade doente. Mas o que significam essas palavras, né? Por que se tornou inevitável a pandemia? É uma pergunta muito grande, muito forte, que a gente precisa sair daquela ideia de querer culpabilizar aqueles ou aqueles pela criação disto ou daquilo, né? A gente precisa entender que, em primeiro lugar, vem o pensamento, a nossa vibração, porque o pensamento cria o mundo material, cria antes disso imagens e coisas no plano espiritual. Então, por que se tornou inevitável a pandemia? É porque a cultura estava incentivando as ideias narcisistas, em que o indivíduo se posicionava de forma mais egoísta ainda, voltado somente para si, supervalorizando a própria imagem. A cultura também incentivava o utilitarismo, que foi uma doutrina ética
fundada na Inglaterra no século XIX. E o lema era agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Olha isso. Assim, influenciou de uma maneira muito forte a liberdade sexual, a emancipação feminina, interferiu política, jurídico e tudo. Mas o que restou do utilitarismo foi o incentivo pela busca do prazer egóico, culminando na defesa e estímulo da luxúria, que é o comportamento desregrado com relação aos prazeres sexuais. Também a luxúria tem toda a relação com a cobiça de bens materiais. Então, tudo isso é o materialismo, tudo isso é colocando a matéria em primeiro lugar, e o espiritual deixa até de existir. Talvez o único valor do espírito aí seria o que eles talvez interpretavam como os seus desejos, suas vontades. Então, tudo isso indo contra o que nós conhecemos, que nos auxilia na nossa evolução espiritual, né? E também a anarquia. A anarquia é um sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Só para a gente entender um pouquinho mais, porque o espírito a nível de Bezerra de Menezes, certamente ele usa as palavras de uma forma muito bem articulada, muito própria. Então, precisamos entender também o seu significado real. A anarquia também é o estado de um povo que, de fato ou virtualmente, não tem mais governo. Então, a anarquia seria estimulada por esta cultura que vinha se desenvolvendo e enlouquecendo as pessoas pelas palavras de Bezerra. E tudo isso gerou energias e vibrações insustentáveis, atraindo um movimento revolucionário. Na Gênese ainda fala que muitas pessoas, conhecendo algumas frases do Evangelho, compreendeu que essa nova era se daria por tragédias naturais. E depois os espíritos explicam a existência da contrariedade das ideias. Então, já que chegamos no momento de elevação moral, também podemos entender o choque existente das ideias das pessoas. E nós espíritas, o que nós aprendemos diante dessas situações em que a grande maioria das pessoas usa da palavra para incriminar, para agredir, para contar mentiras e tudo mais. O que nós espíritas entendemos? Nós espíritas cristãos que estudamos o que Jesus ensinou, como é que Jesus vivia, como é que Jesus fazia diante desse tipo de agressão verbal. O amor, o perdão. Perdão. Quantas vezes perdoar por dia? Ou quantas vezes na vida perdoar? Pedro perguntou a Jesus, né? 7? Não, 70 vezes 7. E essa conta renovada a cada dia. É difícil da gente entender isso, mas no momento que nós entendemos isso,
dentro de nós não vai mais existir irritação, não vai mais existir mágoa. Não vai. Não vai mais existir nem vontade de xingar alguém. É para esse caminho que nós estamos indo. Não é por nada que Jesus esteve aqui conosco e ele nos ensinou através do seu próprio comportamento que é possível ser assim, agir assim. Então, esse é o caminho que nós vamos chegar. Vamos chegar, porque a nossa evolução é demorada, isso a gente sabe. Só que nós podemos ver até algumas notícias, né, que estão circulando, que tem algumas pessoas que ainda vibram na maldade, mas na maldade de torturar pessoas, de fazer coisas assim que é difícil de acreditar que acontece. Então, como ainda existe essa distância de sentimentos e de atitudes entre nós habitantes aqui desse planeta. Ainda existem aqui criaturas extremamente más, mas também existem aqui neste planeta criaturas extremamente boas, completamente incapazes de fazer maldades. E é por isso que nós chegamos neste ponto de transição em que nós estamos, um ponto de transformação, porque ninguém se transforma rapidamente. Ninguém, isso não acontece. Então, já que ninguém se renova, se transforma rapidamente, essas criaturas que ainda estão aqui e que fazem essas maldades, assim, sem palavras para a gente dizer, né? E também para não citar alguma coisa. Essas pessoas, elas estão aqui aprendendo, tendo oportunidade de visualizarem, de viverem entre outras pessoas que são brandas, que são mansas. Desta forma, ele está aprendendo e tendo uma oportunidade. Mas eu entendo que eles não vão conseguir se transformar para nos acompanhar. Aqueles que ficarão nesse planeta de regeneração. Então, estes serão conduzidos para outros planetas onde eles terão a companhia de outros semelhantes e poderão então dar livre vazão às suas vontades, aos seus desejos. É uma escola. A vida como encarnado que nós estamos é uma escola. E a maneira como nós vamos fazendo uso vai nos dando nota, vai nos conduzindo para lá ou para cá. Vamos continuar aqui, que Bezerra continua nessa mesma ideia, olha só. Explicando o que é que atraiu este vírus, que atraiu a pandemia, que atraiu esta situação em que o planeta todo está vivendo. Isso também é interessante a gente entender que nós estamos vivendo uma situação que não é regional, não é um movimento de uma só região. E aí aquelas histórias, quantas vezes aí de tempos para trás, a gente olhando as notícias, a gente ficava sabendo de determinada cidade que estava em guerra contra outra, ou de determinada cidade que estava fazendo alguma bondade ou alguma atividade auxiliando outra região. A gente ficava sabendo dessas coisas, assim, movimentos pequenos, dá para dizer, não a nível global. E nós chegamos neste ponto, como vai explicar também no livro A Gênese, chegamos num ponto em que é necessário essa transformação global. Então, dessa maneira a gente pode
Assim, ao meu ver, eu acho que a gente pensando em tudo isso, a gente percebe que tudo é muito bem organizado, foi e é muito bem organizado, e Deus vai coordenando tudo de uma maneira tão equilibrada a nos conduzir a sermos melhores. E desta forma, pensando e entendendo desta forma, nós podemos elevar a nossa fé em Deus. E nós estamos num momento em que a fé em Deus faz muita falta. Porque aquele que realmente tem fé em Deus, que se esforça para ser um homem de bem, com as características que estão lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos também, essa pessoa não se sente angustiada, como a gente vê tantos sofrendo, alimentando a indústria farmacêutica também, com ansiolíticos, com antidepressivos e tudo mais, buscando esses recursos porque não aguentam, não suportam viver estas incertezas. Mas quem tem a fé em Deus vive estas incertezas, vive este momento com calma, porque acima das preocupações consigo mesmo, existe a fé de que Deus sabe o que é melhor. Então se coloca à disposição de viver, de fazer, de experimentar aquilo que Deus vai lhe colocar na frente, que vai fazer desta forma, conduzindo a própria evolução. Então a fé em Deus faz muita falta. E essas dores, elas também são colocadas para que a gente saia da distração e se coloque e se ocupe em desenvolver a própria fé. E aí tem várias maneiras para isso. Mas vamos então continuar na mensagem do Bezerra. Continuando nessa frase que ele falou da cultura, ele estava desenvolvendo toda essa negatividade. Ele diz assim: fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, como se as coisas acontecessem por acaso sem existir um planejamento. Do inimaginável, sem objetivo. Qual se fosse a terra uma nau, um navio fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. Olha a maneira como Bezerra de Menezes relata o comportamento humano. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. E é bem isso, né? É o que vemos toda hora. As boas ideias são aceitas, mas as propostas de mudança acabam virando zombaria. Quer dizer, as ideias de elevação, de caridade, de fazer o bem, todo mundo, que legal, que bom, isso, eu concordo, é ótimo, tudo bem. Mas aí quando chega para a pessoa deixar de fazer certas coisas, deixar de lado aqueles vícios, deixar de lado tendências, deixar de lado maneiras, modos, isso e aquilo, não, aí não pode. Aí não pode. Então,
realmente é por isso que se tornou tão necessário, inevitável, vir uma situação dessa tão grave. Tão grave. Aí Bezerra continua. Como essa é uma visão nefasta, infeliz, terrível e mentirosa, as leis que engendraram, que criaram e a comandam sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e também os menos corajosos. Olha que interessante isso aqui, o que ele está afirmando. É com essa visão mentirosa, as leis que a criaram e a comandam sob a orientação de Deus, mas isso após experimentar muitas guerras entre as nações que são submetidas por outras mais modernas, surgiram com essa proposta de pandemia. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo, países inteiros que negam a existência de Deus, e nas suas famanases, que é famosas, influentes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Olha o que o Bezerra está afirmando aqui. Encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Isso para quê? Quando seus argumentos de força e compressão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Sim, porque daí chega num ponto que eles perdem o controle, né? Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Sim, porque eles criaram tudo isso como se eles ficassem ilesos. Tudo pela loucura, pelo desejo do poder. Acabaram criando tudo isso. Aqui não temos dúvida, né, dessa manipulação tecnológica que acabou trabalhando essas cepas aí de influência, de influenza e de outras doenças até criar o Covid, né? E que hoje serve como grande instrumento a levar a humanidade a progredir rumo ao mundo de regeneração. Aqui não temos mais essa dúvida, é de pensar. Por isso que quando a gente escuta esta mensagem corrida, rápido assim, como está no YouTube, parece assim que algumas coisinhas ficam fora da nossa compreensão. Eu acho muito bom a gente poder ver assim, parte a parte, cada mensagem, para a gente entender bem. E nós não estamos, no caso, diante de alguns espíritos aqui de baixa índole. Nós estamos aqui lidando com uma mensagem dada através do Divaldo Franco. Então podemos crer nessas mensagens. E ele continua.
como são pigmeus pretensiosos. Olha como ele é claro aqui, né? Sem rodeios. São esses que construíram essas cepas de influenza e outras. Como são pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento. Olha só, as bordas do conhecimento. Mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida. O Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. Aí eu interpreto aqui que Deus mostra novamente o seu imenso amor por nós, porque diante deste quadro terrível de orgulho, onde esses pigmeus pretensiosos, que são homens pequenos e que ainda sem conhecimento, que estão recentemente iniciando a caminhada evolutiva, mas ainda pretendem ser mais do que são na realidade. Tomam do poder relativo que acreditam possuir para destruir, amedrontar, torturar aos outros. Mas Deus, todo amor, todo sabedoria, Ele vem mostrar que são, na verdade, todos pequenos infelizes que precisam de reflexão e de amor para descobrirem desta forma em que ponto que estão. Eu penso que nós sempre devemos, nesses momentos, pensar no que Jesus ensinou, que talvez para alguns os ensinamentos de Jesus são tão simples que alguns pensam que nem vale a pena se aprofundar nos seus estudos. Mas aqui nós vamos lembrar que Jesus ensinou a humildade. Então, com toda certeza, se existisse humildade nestas criaturas, nada disso aconteceria. E exatamente com esta ideia de que se existisse a humildade neles, nessas criaturas que desenvolveram, nesses pigmeus prepotentes, né? Nesses pigmeus pretensiosos, se existisse humildade, isso não aconteceria. Claro, viveríamos em paz e sem doenças, né? Sim, a gente olha para trás, não, isso é impossível, olhando para trás. Mas nós podemos olhar para frente e nos encher de esperança, de bom ânimo, de amor a Deus, de fé em Deus e aí de resignação, né? Porque Deus, Ele nos ama tanto e Ele vai nos dando assim essas mensagens, esses dizeres. Trouxe Jesus há 2000 anos. Claro que tiveram muitos que seguiram o que Jesus ensinou. Já não estão mais aqui reencarnando como nós estamos aqui encarnados. Aqueles que escutaram o que Jesus ensinou e que se transformaram, acreditando na verdade, na importância dos ensinos de Jesus, já não estão mais aqui conosco. Não necessitam mais reencarnar há muito tempo. Se eles estão aqui, estão em missão, estão provavelmente desencarnados, alguns em missão, por puro amor nos auxiliando, por caridade nos auxiliando, por compaixão nos auxiliando, né? Então, nós que aqui estamos, o que ainda nos impede, né? É esse o uso dessas informações que nós precisamos tomar para nós. E fazer essa reflexão.
Claro que nós não somos esses pigmeus pretensiosos, desejando poder a qualquer custo, completamente em desamor. Mas essas lições também servem para nós podermos acelerar um pouco mais a nossa evolução. Nós podemos fazer essa reflexão e tomar conta de desenvolver dentro de nós a humildade, buscando se existe dentro de nós alguma pretensão, se existe dentro de nós algum sofrimento pelos poderes, se existe o desejo dentro de nós nos desviando através dos desejos materiais, sensuais. Nós precisamos fazer esse autoconhecimento buscando dentro de nós quais são os nossos desejos. Onde estão os meus pensamentos na hora que eu acordo? Nos momentos que eu posso parar um pouco as atividades físicas e pensar antes de dormir, por onde andam os meus pensamentos? Estou com interesses edificantes, caridosos, ou estou em egoísmo, em sofrimento, em sedução, em paixão pela matéria ou pelas paixões outras? Como estou? É momento de nos questionarmos, porque é óbvio que nós não vamos conseguir nos transformar. A gente quer, né, que a pandemia tem que passar logo, mas a gente não se questiona, tá, mas e eu preciso evoluir logo? Qual é a pressa que eu tenho em voltar às atividades do plano material? E qual é a pressa que eu tenho em aproveitar a minha experiência terrena, encarnada, em apressar, né? Qual é o interesse que eu tenho em apressar a minha evolução moral, espiritual? Então, por onde andam os pensamentos? Em que eu mais penso durante o dia? São essas ideias que nós precisamos tomar consciência, porque nós não vamos evoluir rapidamente. Mas, se nós estivermos fazendo o esforço em fazer essa autotransformação, se nós estivermos fazendo esforço em fazer o bem, em fazer o estudo e o uso e a prática do que Jesus ensinou, nós seremos bem vistos pelos bons espíritos, trabalhadores da luz, e eles vão nos auxiliando, sim, com toda certeza. Somos nós que vamos nos fazendo elegíveis por Deus. Cada um precisa fazer o seu próprio esforço para viver neste rumo do mundo de regeneração. Esse título é muito importante, é rumo ao mundo, rumo do mundo de regeneração. Nós estamos no rumo ou nós estamos em outro rumo, mas desejamos viver no mundo de regeneração? Será que isso faz sentido? É esse momento que nós estamos vivendo. Bom, nesse ponto da mensagem de Bezerra de Menezes é que eu preparei para a gente olhar a parte do livro A Gênese. Mas nós já concluímos o nosso tempo de hoje. Então, nós vamos seguir na semana que vem
nesta parte, quem quiser já dando uma olhada em casa, porque lógico, eu só separei alguns trechinhos, algumas partezinhas. Quem quiser dar uma olhada no livro A Gênese, é o capítulo 18. O título do capítulo é o seguinte: Os tempos são chegados. É o que nós estamos agora vivendo. Os tempos são chegados. E o subtítulo é Sinais dos Tempos. E aí nós vamos fazendo um estudo um pouquinho mais longo, vai levar alguns encontros desta parte aqui, e aí pegando os pedaços da mensagem do Bezerra de Menezes. Convido vocês a gente fazer esse estudo então na semana que vem. E agora nós vamos encerrando com uma breve oração. Vamos elevando assim o nosso pensamento a Jesus, agradecendo o Senhor pela oportunidade que temos. Bendita oportunidade que nós estamos aqui no planeta Terra como encarnados, podendo experimentar estas mudanças, podendo colaborar com a paz, com o amor crescente em todos, podendo orar pelos sofredores. Senhor Jesus, nós te agradecemos, mas também desejamos unir os nossos pensamentos, criando muitas energias de amor, muitas luzes multicoloridas, para que elas sejam direcionadas a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nós vamos, cada um de nós, lembrando dos familiares, dos amigos queridos, e vamos adiante lembrando de todos aqueles que estão nos hospitais, lembrando dos trabalhadores dos hospitais e daqueles que estão em tratamento. Vamos mais adiante, vamos lembrando dos irmãos nossos que estão nas prisões, que eles sejam envolvidos com estas energias. Senhor, nós te pedimos por todos os idosos, por todas as crianças recém-chegadas neste planeta como encarnados. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos a toda a humanidade e a nós, que possamos receber as forças e a coragem para transformarmos-nos e agirmos conforme os ensinamentos cristãos. Senhor Jesus, que a tua vontade seja feita em nós, que assim seja. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa semana a todos e boa noite.